Luiz Carlos está entrando aí e a gente já começa o bate-papo com vocês aí. Olá, Luiz Carlos, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Graças a Deus. Bom, Luiz Carlos, propus a gente conversar um pouquinho por aqui sobre o coronavírus, até porque, né, tem tido aí uma polêmica muito grande, né, existe aí muita gente aflita, com dúvidas, você vê em aeroporto muitas pessoas usando máscara, e aquela confusão. Então, existe muita dúvida, muita fake news, né? E alguns cuidados que, na verdade, já deveriam estar sendo feitos para outras doenças, né, respiratórias. Então, acho que para a gente só começar, e como tem pessoas aqui, né, que não são profissionais de saúde, e outros que estão nos acompanhando, a gente começar um pouco falando sobre a história do coronavírus, né? Ele já existiu, o que tem agora diferente é uma cepa. Como que a gente pode definir o começo assim dessa doença? Do vírus, primeiro, essa mutação. Olha, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa de estar podendo conversar com o leigo e, ao mesmo tempo, com profissionais de saúde. Eu acho que a gente pode contribuir no sentido de trazer à tona as informações que se tem até o momento, né? O coronavírus é um grupo de vírus que a gente conhece desde 1960, né? Na década de 60, a gente já tinha vários coronavírus. De lá para cá, a grande maioria produzindo resfriados, né? Algumas patologias muito brandas, muito tranquilas. E agora, na primeira semana de janeiro de 2020, a gente foi surpreendido com a identificação de uma cepa nova, né, do coronavírus. Então, essa cepa nova, que foi, na verdade, agora identificada em Wuhan, né, na China, fazendo com que a gente começasse a ter toda essa dinâmica atual de movimentação epidemiológica e de pensamento de como manejar uma nova doença viral, né? Habitualmente, eu costumo dizer que os vírus estão no topo da cadeia alimentar, né? É um problema da humanidade. Eu acredito que os vírus, e todo mundo sabe que a gente briga muito com os vírus, a gente tem poucas armas, os antivirais eles são muito restritos, por mais pesquisa que se tenha, a gente ainda tem um grupo extremamente grande de vírus em que a gente não tem armas específicas e também não tem vacina, o que complexifica muito mais ainda o manejo. O fato é que esses doentes, né, começaram a surgir de novembro, dezembro, foram surgindo casos e em janeiro, na primeira semana de janeiro, foi identificado qual que era a etiologia. Aí sim se descobriu que aqueles doentes que tinham aquela síndrome respiratória de Wuhan era, na verdade, um coronavírus cepa diferente, uma cepa nova, né, mudada. Então, é um vírus que acredita-se até então que de um animal silvestre ou selvagem tenha passado para o ser humano, né? A gente tem um foco ali naquele município da China, que é tipo um mercado, né, com animais vivos, né? Até então, a teoria mais aceita é que seja de morcego, oriundo de morcegos, que conseguiu fazer um jumping, né? Pular para o ser humano, e esse jumping fez com que ele conseguisse ganhar o homem também como um hospedeiro. E a partir daí se transmitir e ter uma transmissão sustentada lá naquela região. De modo que, a partir do momento em que se identificou esse vírus novo, em que a gente não tem uma arma específica, que a gente não tem uma vacina e que a gente ainda não conhece essa patologia integralmente, isso nos assusta, um novo nos assusta, né? E, ao mesmo tempo, não só nos assusta, como também nos faz refletir sobre as armas que nós temos, sobre as possibilidades que nós temos de bloquear uma nova pandemia,
né, de fazer com que a gente consiga restringir essa transmissibilidade, restringir para que a gente não tenha essa epidemia global. Hoje, eles noticiaram que já tem essa indicação de doentes em vários pontos da China e não mais só na cidade, né, de Wuhan. Como que se dá essa transmissão hoje? Então, um por outro, fome, tipo, como que é? Olha só, nós temos ali na China algumas características que são peculiares ali, né? Você tem uma alta densidade demográfica. Essa alta densidade demográfica, as pessoas estejam muito próximas umas das outras, né? Essa proximidade entre os indivíduos faz com que haja uma facilidade muito grande de transmissibilidade. Mas então, Anderson, voltando para o que a gente está colocando como importante aí, da transmissão, eu estava falando no momento em que a conexão foi interrompida, das gotículas, de vapor da fala e de objetos contaminados. Porque a partir do momento que o indivíduo está contaminado, ele tosse, ele vai contaminar balcão, corrimão, objetos que estejam próximo dele, o ar do ambiente onde ele está. Então, isso automaticamente cria para a gente uma possibilidade de uma transmissibilidade maior, sabe? E se não bastasse, existe a questão da mão, né? De tossir ou de colocar a mão na boca, de secreções de tosse, né? E a mão contaminada, ao ter contato com alguém, essa mão contaminada levar esse vírus para alguém que esteja sadio e essa pessoa adquirir o vírus. Então, essa transmissibilidade, né, essa forma de transmissibilidade vai acontecer de uma maneira muito fácil com esses vírus do coronavírus, que produzindo uma doença respiratória importante. Então, por isso é que faz com que a gente tenha uma transmissibilidade alta, principalmente em locais mais fechados, com aglomerados de pessoas, com alta densidade demográfica. Então, ali naquela região, concentrava condições favoráveis para que isso acontecesse, né? De modo que, a partir do momento em que a gente tem essa transmissão acontecendo, esse pessoa contaminada... Eu não te ouvindo, não estou ouvindo. Anderson, eu não estou te ouvindo. Eu estou só vendo a imagem e não estou conseguindo ouvir. A gravidade, essa síndrome respiratória pelo coronavírus, ela acaba de alguma maneira... Melhorou o som para você? Anderson, na verdade, nós não estamos te ouvindo. Deve ter algum problema com a sua conexão aí. Melhorou? Então, você perguntou sobre a gravidade da doença? Melhorou? Olha só, com relação à gravidade da doença. A gente tem uma doença com uma alta morbidade, né? Ela tem uma transmissibilidade grande. A questão da mortalidade, a mortalidade a gente coloca na média de 1 a 3% de letalidade, o que estatisticamente, epidemiologicamente, é uma mortalidade baixa. Muito embora, apesar de ser baixa, é uma mortalidade que, obviamente, a gente quer impedir, né? Para a gente, independente de qual o número, é um número que a gente quer bloquear. Então, todas essas medidas que estão sendo adotadas pelos serviços de saúde, pelas vigilâncias epidemiológicas, pelos aeroportos, pelos portos e pelas autoridades sanitárias, é justamente criando aí
condições para minimizar o impacto, né? É um vírus que ele produz sinais e sintomas que muitas vezes vão de leve a moderado e algumas vezes evoluindo com gravidade. Então, para a gente pensar, suspeitar, fazer a suspeição de coronavírus, né, pelo que a gente tem até o momento, a gente tem, na verdade, que pensar em algumas coisas. Primeiro, a gente tem que pensar no indivíduo com febre e que tenha, pelo menos, tosse e um sintoma respiratório, tosse, desconforto respiratório, batimento de aleta nasal, que tenha um desconforto respiratório, né? E que tenha vínculo epidemiológico. Nesse momento que a gente não tem o vírus circulando no Brasil, tem que ser indivíduo que apresente esse quadro respiratório, mas que esteja vindo de onde esteja circulando o vírus, que nesse momento o principal na região de Wuhan, né? Na China, e na China como país. Então, alguém que esteve na China nos últimos 14 dias e que chegando aqui apresente sinal de tosse, febre e desconforto respiratório, evidentemente esse indivíduo vai ser colocado como suspeito de ser portador dessa síndrome respiratória que é do coronavírus, né? Ou aquele indivíduo que tenha tido um contato próximo, né, mais íntimo, com menos de 2 metros de distância, de alguém suspeito ou confirmado de coronavírus. Então, nesse momento, a gente, para pensar em coronavírus em algum paciente, obviamente tem que ter um vínculo epidemiológico desse indivíduo estar vindo da China e que nos últimos 14 dias ter estado na China, né? Ou em contato com algum paciente. Então, é isso que justifica, nesse momento, uma série de medidas que é a forma que a gente poderia ter para poder bloquear, barrar a entrada dessa síndrome respiratória no Brasil, né? É possível? Tudo tem que ser feito para que seja possível, né? A gente tem aí ainda uma oportunidade muito grande de fazer com que as medidas de prevenção e as medidas de controle epidemiológico sejam eficazes e todo mundo, principalmente nós profissionais da área de saúde, estejamos atentos aos protocolos, estejamos atentos às estatísticas e às informações das autoridades sanitárias, né? Então, o que é mais importante é que a gente se mantenha atualizado. Acho que aqui é um ambiente, apesar de ser virtual, mas é um ambiente propício para isso, porque permite que a gente crie oportunidade para as pessoas conversarem, para as pessoas perguntarem, tirarem dúvidas, né? Porque, infelizmente, a gente tem muita fake news, né? As fake news, elas na verdade, assim, um grande problema de saúde pública que a gente enfrenta. E as pessoas mal avisadas, elas acabam repassando aquela informação, né, como se fosse a verdade. Então, eu acho que cada um tem que ser multiplicador da informação, mas da informação técnica. Evidentemente, aqui a gente está sendo técnico, mas ao mesmo tempo usando uma linguagem que permita que um grupo maior de pessoas que não são da área de saúde tenham uma oportunidade de entender um pouco mais da doença. Até porque quanto mais a gente entende, menos pânico a gente gera, menos pânico a gente fica de algo novo, né? Então a informação é fundamental. Agora, que a gente também seja multiplicador da necessidade das pessoas terem serenidade e terem tranquilidade na hora de decidir repassar ou não um post de rede social, né? Quantas vezes os grupos de WhatsApp ou qualquer que seja o aplicativo de comunicação, as pessoas recebem um videozinho ou um post e vai repassando aquilo como se aquilo fosse a verdade. Então aquilo passa a vigorar como uma verdade para um grupo muito grande que não tem acesso à informação técnica ou de uma fonte segura, né? Isso é que é importante. Como?
ele perguntou? A prevenção. A prevenção. Prevenção? Você quer saber da prevenção? Da prevenção do vírus? É? Eu não estou entendendo o que está acontecendo com o Anderson. Olha só, a prevenção, Anderson, ela é, na verdade, multifatorial, né? O que a gente espera é que todo mundo resgate alguns conceitos que a gente usa para vários vírus de síndromes respiratórias, né? Que é a higiene das mãos. A gente vem lutando dioturnamente com os profissionais da área de saúde e com a população geral da importância da higiene das mãos. Se a gente parar para lembrar aqui, há cerca de 10 anos atrás, em 2009, nós tivemos a entrada do H1N1 no Brasil. Naquele momento, a gente conseguiu, de uma maneira muito espetacular, levar para a população 2 conhecimentos importantes. O primeiro era a importância da higiene das mãos. Lavar as mãos com água e sabão durante cerca de 20 segundos e onde eu não tenha água e sabão disponível, que eu use o álcool gel. Então, o álcool gel ele é usado se eu não tiver uma sujidade macroscópica, né, uma sujidade grande nas mãos, e ao mesmo tempo e que eu não tenha água e sabão disponível. Se eu tenho um lavabo com água e sabão, eu vou usar água e sabão, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que ter, na verdade, uma etiqueta de tossir. A etiqueta de tossir é não tossir na mão, não tampar o rosto com a mão na hora de tossir, porque eu vou contaminar minha mão. Na hora que eu for cumprimentar alguém, eu vou estar levando a minha mão contaminada, vou contaminar alguém que vai adquirir aquele vírus. Então, o correto da etiqueta de tossir é usar o cotovelo, tossir na face cubital do cotovelo, de usar lenço descartável, né, para higienizar a narina e descartar e depois lavar as mãos. E, se eu estiver tossindo, não estar num ambiente fechado, não tossir próximo de pessoas, né? E isso é que é importante. No paciente que é suspeito ou que está se protegendo, usar equipamento de proteção individual, que é a máscara cirúrgica, né? Esse paciente e a população, quando está nesse ambiente onde o vírus está circulando, tem que estar se protegendo de maneira a colocar a máscara cirúrgica como uma proteção. Depois, eu acho importante a gente conversar sobre biossegurança, né? Sobre a questão da biossegurança para os fisioterapeutas, os profissionais de saúde em geral. Eu acho que a biossegurança é um tema importante para a gente dedicar um tempinho aqui, né? Eu acho que realmente é um ponto forte. Mas essa precaução da população geral, ela vai ser da higiene das mãos, da etiqueta de tossir, de hábitos saudáveis de vida, porque esses hábitos saudáveis vão garantir uma imunidade maior. Então, cuidados com a alimentação, com tudo que a gente vem pregando, vai automaticamente fazer com que essas pessoas estejam mais aptas, que o sistema imunológico esteja mais apto, sabe? Outra coisa, eu tenho visto ali várias perguntas que estão sendo colocadas com relação a tentar ligar o coronavírus com o H1N1. O coronavírus não é um tipo novo de gripe. O coronavírus não é uma gripe. O coronavírus a gente não pode usar, nem entre nós e nem para a população geral, que o coronavírus é tipo uma gripe. Gripe é uma doença produzida pelos vírus da influenza. A influenza é o nome da doença que é a gripe,
né? O coronavírus é um vírus que produz uma síndrome respiratória, que é um vírus novo, com um comportamento completamente diferente, que a gente ainda não sabe integralmente, que os médicos e a população geral estão conhecendo a doença em tempo real, que ela está acontecendo, né? Eu acho que no mundo globalizado, da mesma maneira que o vírus já conseguiu atingir 20 e tantos países, porque existe uma mobilidade muito grande das pessoas hoje, as pessoas vão e vêm, e a entrada nos países é uma entrada que, por mais que você tenta bloquear, a ciência já provou, e os estudos provarem que não adianta bloquear a entrada de estrangeiro num aeroporto ou num porto, porque mesmo que você tenha aquele indivíduo avaliado naquele momento, ele pode estar num período de incubação, né, da doença, e ele pode estar entrando no país fora de sinais e sintomas e estar com o vírus. Então, o que a gente tem que fazer é se proteger. Eu acho que esse momento, o que está circulando mesmo são os vírus da influenza. Então, por exemplo, quem não foi para a China nesse momento, quem não teve contato com o paciente que veio da China ou que está suspeito do coronavírus, automaticamente, esse indivíduo, ele não tem coronavírus. A gente tem que pensar na influenza, na gripe e outras doenças respiratórias. Somente depois que a gente tiver caso confirmado, é que a gente pode, na verdade, aventar a possibilidade de ter o coronavírus. Mas a gente não tendo o coronavírus em nenhum dos pacientes suspeitos confirmados no Brasil, a gente tem que trabalhar com a ideia das outras doenças respiratórias. E como ele é um vírus de transmissão de gotícula e aerosol, proteção de gotícula, proteção de aerosol, higiene das mãos, etiqueta de tossir, né? E higiene de objetos de uso, de não compartilhar objetos, né? Copo, talher, situações que são importantes para bloquear qualquer transmissão. A máscara para viajar não é o momento. A gente não está nesse momento, sabe? A gente ainda no Brasil, a gente não tem essa necessidade de transitar ou de estar preocupado com essa questão. A ideia é que há uma orientação de não voar, não viajar para a China, a não ser que tenha uma extrema necessidade de se deslocar para a China. Fora isso, não tem porquê, né? E, evidentemente, quem pode adiar essa viagem, quem pode adiar esse compromisso, provavelmente deve estar fazendo isso, porque acompanhando até mesmo uma orientação da OMS, né? E isso, na verdade, é importante, por quê? Porque, apesar de ter uma baixa letalidade, esse vírus ele pode evoluir com uma doença respiratória grave, que é a síndrome respiratória aguda grave, né? Que é, na verdade, uma angústia respiratória, uma insuficiência respiratória aguda, que o indivíduo precisa de terapia intensiva. Uma vez que a gente não tem medicamento específico e uma vez que a gente não tem uma vacina, uma parte dos pacientes que evoluem para a gravidade acaba tendendo a precisar de um suporte de oxigênio terapia, de CTI, de terapia intensiva. Então, essa que é a questão. É a gente evitar ter a doença para a gente evitar ter a necessidade de suportar tudo isso, né? Eu vi a pergunta do carnaval. Todas as festas e as atividades e os eventos de massa, eles normalmente nos deixam preocupados, sim, né? Não especificamente como doença nova, como as outras doenças que a gente já tem circulando, né? Então, nesse momento, a gente tem uma necessidade de estar se preocupando em prevenir. Quando a gente se previne para doenças respiratórias, automaticamente a gente está se protegendo e prevenindo não só do coronavírus, como do H1N1, H3N2, os outros vírus que produzem doenças diferentes, mas que são doenças respiratórias. Então, os eventos de massa, a gente tem uma preocupação muito grande e você vai perceber que
as secretarias de saúde, as autoridades sanitárias, as vigilâncias em saúde, normalmente têm eventos muito monitorados, né? E alguns eventos monitorados no sentido de fazer com que as pessoas saibam o que está circulando naquela cidade para onde ela vai, para aquela região onde ela está indo e o que ela pode encontrar de patologias presentes ali naquela região. Então, acho que o momento é de entender os métodos de prevenção, de proteção, né? E fazer com que esses métodos sejam incorporados na rotina de cada um de nós. É uma mudança de comportamento, né? Nós, brasileiros, assim, num país de clima tropical, existe um calor humano muito grande, é muito aperto de mão, a gente abraça, é 2, 3 beijinhos, né? Então, essa proximidade que o brasileiro tem, essa forma sinestésica, né, que o brasileiro tem nos países tropicais, obviamente isso amplifica muito o contato com as mãos e com secreção corporal do outro indivíduo. Então, eu acho que são mudanças de comportamento, de ter que higienizar a mão, né? A gente, é uma briga, a infectologia e todos os serviços de saúde brigam muito, né? Repetem dioturnamente a importância de higiene das mãos. E agora a gente também, voltando a 10 anos atrás, quando a gente começava a explicar e a falar sobre etiqueta de tossir. Então, acho que a importância é essa, de rever conceitos, rever comportamentos, fazendo com que os indivíduos fiquem mais protegidos. Eu acho que o que é mais importante é que a gente tenha uma proteção na maneira de comportar. A gente tem comportamentos de risco que a gente pode eliminar, ou a gente pode reeducar. Reeducar na questão da higiene das mãos, reeducar na questão da etiqueta de tossir. Algumas perguntas aí com relação à escola, né? Nesse momento em que a gente não tem o vírus circulando no Brasil, essas crianças que voltarão às aulas agora, elas vão estar expostas aos vírus que habitualmente já estavam, né? Nós temos uma série de vírus, né? Vírus influenza e outros grandes vírus que produzem doenças respiratórias e que estão circulando entre nós. Então, essas crianças, elas vão estar sujeitas a isso, sabe? Quando a gente fala de coronavírus e nos países ou nas cidades em que ele estiver circulando, vai depender da dinâmica viral naquela comunidade para se tomar alguma atitude específica. Agora, na volta às aulas agora, que a gente não tem o vírus circulando, não há o porquê da gente ter alguma precaução diferente com relação aos escolares, né? O mais importante é ambientes ventilados, o ensinamento da higienização das mãos, a disponibilização de álcool gel. Então, as crianças, na verdade, elas têm que também aprender e incorporar. É muito fácil a gente incorporar novos hábitos quando a gente é mais novo. Então, automaticamente, a gente pode fazer com que essas crianças, em tenra idade ainda, já aprendam desde já a importância de higiene das mãos, a importância da questão de tossir. Se a criança está tossindo, não deixar ir para a escola, né? Porque, obviamente, a gente pode ter realmente algum outro vírus respiratório. Então, são mudanças de comportamento mesmo, sabe? A outra questão que está sendo colocada ali é com relação à biossegurança, que são os profissionais da área de saúde e o coronavírus. Então, vamos colocar a coisa de uma maneira muito clara, né? Os profissionais que têm mais contato com a possibilidade de adquirir esses contágios dessas doenças respiratórias, principalmente respiratórias novas, são os profissionais de pronto atendimento, de UPA, pronto-socorro, né? Que são aqueles profissionais de frente, que recebem os pacientes para uma triagem.
né? Então, automaticamente, o paciente chega, se ele tiver tossindo, é colocado nele uma máscara cirúrgica, aquela máscarazinha branca comum, né? E, automaticamente, esse profissional, no momento em que ele está com esse contato pleno, até que ele saiba o que é que está de frente a ele, é usar a máscara N95. A máscara N95 é aquela máscara que o pessoal chama de bico de pato, né? Então, você vai perceber que no protocolo de Minas Gerais prevalece a necessidade de se usar a N95. A máscara N95 é aquela bico de pato, né, que ela tem uma durabilidade maior. A máscara cirúrgica, qual que é a diferença? A máscara cirúrgica, que é aquela comum, fininha, ela teria que ser trocada de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas ela teria que ser trocada porque o vapor da fala vai perder a proteção daquela máscara. Então, automaticamente, ela teria que ser trocada de 2 em 2 ou até de menos em menos tempo, dependendo da fala desse profissional. Então, o profissional de saúde, com a máscara cirúrgica, ele não está protegido para aerosol. Ele não está protegido, porque automaticamente ele tem aí uma proteção que fica... A umidade da máscara, ela faz com que ela perca a proteção. E já a N95 realmente protege o indivíduo durante todo o plantão dele. Então, ele pode passar o plantão inteiro com uma máscara N95 e estar protegido, né? Ao mesmo tempo, você vê que no protocolo do Ministério, ele coloca preferentemente a N95. Em Minas Gerais, no nosso estado aqui, a gente realmente tem aí o protocolo garantindo que tenha que ser a N95. Então, é uma diferença importante no sentido de que a gente consiga realmente fortalecer as ações de bloqueio da transmissão do vírus. Eu penso muito na questão do fisioterapeuta, né? Que normalmente nessas doenças respiratórias, principalmente o paciente com síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS, o fisioterapeuta que acaba colhendo para a gente a secreção, né? O suave combinado, ou o aspirado brônquico, né? O bronquinho. Então, essa proteção é fundamental. E esse entendimento da biossegurança também é fundamental. O óculos de proteção, proteção de face, capote, né, com gramatura maior que 30, e a máscara N95. Luva, obviamente, para a coleta desse material, que são profissionais que têm um contato muito íntimo com a secreção respiratória do paciente. Então, acho que é importante que seja... que esteja disponível todos esses equipamentos de proteção individual, que na verdade é o que vai proteger esse indivíduo, esse profissional, durante o plantão que ele estiver, né? E o tempo de transmissão do coronavírus ainda é algo que a gente tem a gente está conhecendo a doença, aprendendo com ela, né? Acredita-se que pode ser de 7 dias ou mais. Então, normalmente, a gente ainda não tem um padrão para dizer, a partir de agora, não está transmitindo mais, né? Porque o paciente de coronavírus, ele começa a transmissão antes mesmo de apresentar sinais e sintomas, né? A gente não sabe quantos dias antes de ter febre e tosse, ele já está transmitindo. Então, essa que é a questão complexa, que também favorece essa alta transmissibilidade e essas preocupações que a gente tem, sabe? Então, as medidas de isolamento dos pacientes suspeitos é justamente para isso, né? Para fazer com que a gente tenha a garantia de que esse paciente isolado e os profissionais usando equipamento de proteção individual, da máscara N95, né? De capote, óculos, proteção de face, máscara, gorro, né? Luva, que esses equipamentos de proteção individual que serão descartados e não levarão para fazer infecção cruzada. Então, nesse momento, nem isolamento de corte a gente tem para pacientes que têm suspeita de uma doença nova. O Anderson está falando ali, perguntando sobre o diagnóstico diferencial. Nesse momento, o que acontece? Para se pensar em coronavírus, nesse momento, hoje, dia 4 de fevereiro, tem que ter vínculo epidemiológico com alguém vindo da China.
É alguém que nos últimos 14 dias está voltando da China, né? Então, se não estiver voltando da China, não esteve na China, não teve com nenhum paciente suspeito ou confirmado de coronavírus, eu não vou pensar em coronavírus. Eu tenho que pensar no que está circulando entre nós aqui, que são outros vírus. Um exemplo é o H1N1, H3N2, né, que são os vírus de influenza. Influenza A, influenza B, influenza C, que nesse momento eles continuam circulando. Então, o diagnóstico diferencial, a gente tem aí um protocolo já estabelecido e muito conhecido, é um protocolo que a gente vem trabalhando e evoluindo com ele nos últimos 10 anos, né, que faz com que a gente realmente consiga manejar, né? A questão dos produtos oriundos da China, né? Há uma pergunta que é muito frequente para mim, coisas que vieram da China, alguma compra que eu tenha feito, né? Não tenho que ter preocupação. Então, na verdade, esses produtos, seja roupa, seja eletroeletrônico, né? Não tem que ter preocupação. Né? A gente não tem aí nenhum indicativo de que eu tenho que tomar algum tipo de medida diferenciada para que eu consiga realmente bloquear, né? Eu não tenho porquê, né? E nessa fala minha não tem nenhum tipo de, não está embutida aí preocupação com o grande impacto econômico na economia mundial, né? Todo mundo está percebendo claramente que a gente tem aí uma série de posicionamentos, uma série de hipóteses, né? Existem algumas teorias catastrofistas ou terroristas falando sobre uma série de coisas que não existe, né? O impacto econômico é global, né? Quando a gente tem uma pandemia, a gente tem um impacto real global. Ninguém sai ganhando com isso. Todo mundo sai perdendo com isso. Então, eu acho que a gente tem que, na verdade, ter a preocupação, acompanhar a fala oficial. A gente tem a fonte de informação oficial, que é o Ministério da Saúde, que são as Secretarias de Estado da Saúde. É delas que vai emanar no dia a dia, em tempo real. Então, a grande verdade de hoje, amanhã, pode ter alguma coisa que acrescente, que mude, né? A questão de vacina, a gente não tem ainda aventado uma hipótese de vacina. Evidentemente que existe uma correria, né? Existe uma tentativa muito grande para se encontrar vacina que venha contribuir para o coronavírus. Algumas pessoas às vezes me perguntam: eu tomei a vacina da gripe, eu estou protegido contra o coronavírus? Não. A vacina da gripe é contra a gripe, contra vírus e influenza. Ela não se presta a proteger contra o coronavírus. Da mesma maneira que o Tamiflu, que é o medicamento, que é o oseltamivir, que a gente usa na influenza, também não é um medicamento que se presta para o coronavírus. Então, algumas notícias positivas surgiram de um antiviral, que a gente usa numa outra patologia, de estar sendo testado contra o coronavírus. Mas, por enquanto, é empírico, por enquanto, é uma pesquisa, né? A gente não tem isso estabelecido como uma possibilidade real, então, a gente não tem uma arma específica para usar. Nesse momento, a gente não tem um medicamento, a gente não tem uma vacina. E é com essa realidade que a gente tem que trabalhar, sabe? O Anderson está perguntando ali se for diagnosticado alguém no Brasil com coronavírus, a estrutura do Brasil. Eu acho que a gente está extremamente estruturado. Eu digo isso porque eu acompanho desde quando a gente teve a chegada do primeiro vírus que trouxe uma epidemia mundial, que foi o H1N1, e em que a gente conseguiu, com muito êxito, naquela época, reduzir a morbimortalidade ligada ao vírus. Depois da chegada do H3N2, né? Então, nós temos uma estrutura, a gente tem agências muito bem articuladas, a gente tem um fluxo de rede
do próprio Sistema Único de Saúde, a gente tem vigilâncias epidemiológicas, vigilância em saúde, né? Isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante porque a gente tem já protocolos que vêm de muito tempo sendo desenvolvidos, sendo colocados em prática, e a gente tem estrutura dos recursos humanos em saúde que estão realmente sendo todos treinados, capacitados, né? Então, essa capacitação para o manejo, para o diagnóstico e manejo clínico desses pacientes é fundamental, né? Porque nós estamos aprendendo com a experiência da China, né? Por isso que a gente está muito atento com o que está acontecendo lá. Porque tudo que for exitoso, a gente vai importar no sentido de entender aquilo como algo que possa ser útil para a gente. E a gente tem armas, estratégias diferentes, né? Nós temos densidade demográfica diferente no Brasil, a gente tem ambiente, né? O ecossistema, aqui a gente não sabe nem como que o vírus vai se comportar no nosso ecossistema. A gente não sabe como que ele comportaria nesse ambiente que nós temos. Então, tudo ainda é um pouco inusitado, tudo é um pouco fora, a gente não pode especular. Eu acho que nesse momento a gente tem que ser muito sereno no sentido de trabalhar com o que a gente tem no momento, né? Então, o momento é de pânico? Não. O momento é de estar em alerta. A gente está vivendo um alerta, a gente está vivendo uma emergência global no sentido de entender essa rapidez com que o vírus está ganhando os outros países. A gente tem que entender o que está acontecendo de morbidade, de mortalidade ligado ao coronavírus, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar se protegendo, a gente tem que estar antevendo, né? Por isso que esses protocolos eles são montados e atualizados frequentemente, né? Essa atualização de protocolo ela é, obviamente, em função do acúmulo de conhecimento que vai se tendo, né? Você para pensar que é uma patologia que tem menos que 30 dias que esse vírus foi identificado. Um vírus que foi identificado no dia 7 de janeiro de 2020, hoje a gente está em 4 de fevereiro de 2020, então é um espaço de tempo muito curto e que a gente avançou muito, sabe? Tem uma pergunta com relação a se tem pessoas com maior probabilidade. Sim, as crianças, os idosos, as pessoas que têm comorbidade, os imunocomprometidos, em todas as doenças virais, e nessa não está sendo diferente, estão mais vulneráveis às complicações. Então, o que a gente percebe claramente é que esses grupos de risco, que já são grupos de risco para outras patologias respiratórias virais, estão realmente mais propensos a ter uma gravidade maior, né? É o que a gente realmente tem percebido. Sim, sim. A pergunta dos fumantes, né? O fumante, ele é todo paciente que tem alguma patologia nesse momento, e os fumantes eles se incluem realmente nesse grupo, tem uma vulnerabilidade maior, uma susceptibilidade maior de complicações. Os números eles são atualizados em tempo real, né? Você vê que a gente tem aí números que a cada hora que a gente vê uma informação oficial, esses números eles estão subindo. Eu acho que são números que mostram realmente a necessidade de que essas falas, esses encontros, né, aconteçam, né? São números preocupantes? São, né? É evidente que a gente vê aí um aumento muito grande de número de casos de pacientes infectados, e quanto maior o N desse infectado, vem caindo o percentual de letalidade. Então, naquele primeiro momento, a gente tinha uma alta letalidade, porque a gente tinha um N de pessoas infectadas menor. A partir do momento que o vírus ganhou essas milhares de pessoas,
a gente passa a ter uma conta em que fecha, por enquanto, com 1 a 3% de letalidade, né? E a presença desse vírus no ambiente, ela vai depender das condições. A gente, no país tropical, na nossa realidade, no nosso ecossistema, a gente ainda não sabe como que ele vai comportar, como que vai ser esse ciclo biológico dele, seja no homem, seja no ambiente, no balcão, no corrimão, no talher, no copo. Então, algumas dúvidas a gente realmente não tem como responder por enquanto, né? Porque são dúvidas que a própria ciência tem, sabe? Então, a ideia realmente é essa. Isso. Então, nesse momento, o que a gente tem é prevenir. Como que a gente previne de uma doença nova? Primeiro, se informando sobre ela. Quanto mais informação de fonte segura eu tiver de uma patologia nova, mais eu consigo me proteger, né? Então, a informação ela tem que ser uma informação correta, serena, uma informação que venha de uma fonte segura. Segundo, a higiene das mãos. Higiene das mãos frequentemente. Frequentemente. Eu acho que é um hábito que tem que ser incorporado. Água e sabão. Não tem lavabo, não tem lavatório, não tem água e sabão. Álcool gel. Etiqueta de tossir. Não tossir aparando com a mão, porque é essa mão que vai cumprimentar as pessoas que eu conheço. Essa mão que vai pegar nos objetos que estão sobre a mesa ou sobre o balcão e que vai contaminar esse objeto. Então, se tossir aparando com o cotovelo, usar lenço umedecido, descartável, para assoar nariz, limpar a narina, né? Não tocar com as mãos, independente de onde eu tenha colocado a minha mão, em qualquer superfície que seja, não levar a minha mão ao olho, boca e nariz. Porque independente de qual objeto eu tenha tocado, eu posso estar... A minha mão é o veículo que pode levar vírus para essa região de mucosa, de olho, boca e nariz. Então, essa que é o grande momento que a gente tem. E para nós que somos profissionais de saúde, entender o grupo de equipamento de proteção individual que eu tenho que ter para manejar esse indivíduo. Que é o capote, né, descartável, óculos de proteção, ou proteção de face, a N95, que é a máscara que todo mundo conhece como bico de pato, o gorro e lupa. Então, a partir do momento que eu tenha esse EPI e que eu consiga entender adequadamente como usar esse EPI, né? Eu acho que tem que ter um treinamento contínuo de como colocar o capote, como colocar a luva, a sequência da colocação desses equipamentos de proteção individual, né? E a gente tem várias fontes aí, as pessoas podem entrar em site oficial de Ministério da Saúde, de Secretaria de Estado de Saúde, que tem vídeo mostrando a sequência da colocação desses equipamentos de proteção individual contra vírus que é de transmissão de aerosol e, ao mesmo tempo, saber como colher o material para análise para laboratório. Então, a partir do momento que eu vou colher uma secreção, que secreção que é essa? É um suave combinado, nasal ou oral. E, ao mesmo tempo, ou então o bronquinho, ou aspirado brônquico, ou um lavado brônquico. Eu tenho que ter exatamente a sequência de coleta desse material, do transporte desse material, da destinação desse material. Porque automaticamente seria realmente a maneira de eu estar protegendo outras pessoas também. O Doni Everson está fazendo uma pergunta. Eu perdi a primeira linha, qual que é mesmo? Tem uma pergunta da Isabela. Nós não temos caso confirmado no Brasil. Não existe nenhum caso confirmado. A Vanessa, a enfermeira Vanessa, da CCIH. Se ele é um mutante, sim.
Ele é um coronavírus, né, que já é um grupo de vírus que era conhecido há praticamente 50 anos e que, nesse momento, ele conseguiu fazer um jumping. Um jumping é quando o vírus ele sai de um animal silvestre ou selvagem, vai para um ser humano e, a partir dele, ele vai se multiplicando, né? Ele vai se transmitindo entre os seres humanos. Se não tem cura, na verdade, assim, grande parte dos pacientes tem evoluído para a cura. É um vírus, uma doença autolimitada. Normalmente as doenças virais, respiratórias virais, elas têm um período, de curso da doença e que evolui para uma convalescência, essa convalescência com cura. Por ser uma doença nova, a gente ainda não sabe se vai deixar sequela, como que vai ser o curso dessa convalescência. Então, assim, nesse momento a gente não sabe ainda se vai deixar sequela, se a gente vai ter que ter algum tipo de segmento desses pacientes depois, sabe? De maneira que a gente, na verdade, assim, se compromete até de estar periodicamente fazendo uma atualização aqui e pronto. Tem uma pergunta da origem ali. A teoria que mais se aceita realmente é do morcego. O raio-x de tórax, foi perguntado se o raio-x do tórax pode detectar. O raio-x de tórax somente quando tiver lesões importantes, de síndrome respiratória aguda grave, né? Esse período de incubação do vírus que está sendo perguntado é um período que varia de 2 até 16 dias, na média de 14 dias no máximo, né? Por isso mesmo que no mundo inteiro a quarentena desses indivíduos é de 14 dias, né, do isolamento de quem está vindo de região onde está circulando a circulação sustentada do vírus. No Brasil, o Ministério da Saúde entendeu por bem ampliar esse período para 18 dias. Então, a proposta de quarentena dos indivíduos que virão de Wuhan para 18 dias de quarentena. É um período que, na verdade, é adequado, porque sai de qualquer possibilidade de ter alguém ainda no período de incubação. Então, é muito feliz a decisão de deixar a quarentena de 18 dias. Existe um questionamento muito grande das pessoas, por que o Brasil está indo lá e trazendo as pessoas que moram lá para cá, né? Isso é um dever moral. É um dever moral e ético nosso, que somos brasileiros, de ir lá e resgatar quem está susceptível, que está dentro de uma área de alta circulação viral. Então, a gente tem que apoiar, a gente tem que entender isso como uma medida ética. São brasileiros como nós, existe um grande grupo que tem essa expectativa de estar retornando para o nosso país, para suas famílias. Então, isso vai acontecer de maneira segura. Evidentemente, todas as medidas estão sendo tomadas justamente para proteger o restante da população brasileira. Existe todo um aparato montado de proteção, de isolamento, dessa quarentena acontecer de maneira tranquila, seja para quem está vindo e seja para as outras pessoas. O fato é que, na verdade, a gente tem aí um pouco, né, das informações que a gente tem, né? Quer queira ou não, é um conhecimento que está sendo começado a acontecer. A gente está iniciando o entendimento de uma nova doença. E a gente teria muita vontade de permanecer, né? O Instagram já vai cortar daqui a pouquinho, já vai cortar a transmissão por causa do tempo que a gente está extrapolando.
Eu quero me colocar à disposição de todo mundo. Se houver por bem, a gente vai criar uma outra oportunidade para complementar, para criar uma outra oportunidade, ou então a gente pode montar um podcast, né, se for de interesse, para que, de certa forma, a gente possa responder mais. Eu quero agradecer ao Anderson, meu irmão, que eu amo muito, né, meu irmão caçula, e que a ele eu deixei um legado muito grande de amar a saúde pública, de gostar da saúde pública, de amar as pessoas, né? É uma oportunidade muito grande, muito boa de estar junto com você aqui na live, né? Isso é um sonho realizado de ter te visto nascer dentro da área da saúde e se despertar para esse envolvimento com a comunidade. Agradecer a todo mundo que participou, agradecer a todo mundo que realmente está aqui com a gente e me colocar à disposição, né? Muito obrigado. Eu espero que todo mundo tenha, de alguma maneira, aproveitado um pouquinho dessa fala, que apesar de ser um espaço de tempo curto, eu tentei resumir um pouquinho e dividir com vocês algumas das informações que me foram dadas a conhecer. Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo.